E se eu te dissesse que o mundo que a gente vê não é a causa, e sim a consequência? Hoje, a gente vai mergulhar nos ensinamentos bem doidos de uma figura chamada Tuft. Ela propõe um jeito totalmente diferente de lidar com o universo, tratando a realidade não como algo que a gente enfrenta, mas como um espelho que a gente pode, sim, influenciar. Então vamos lá, para a gente entender como interagir com esse tal espelho da realidade, a gente vai passar por 4 ideias principais que a Tuft nos traz. Primeiro, o conceito fundamental do espelho, depois 2 técnicas bem práticas para influenciar ele, a de dar em vez de exigir e a de fingir até se tornar, e por último, como a gente faz para solidificar essas novas realidades. Bom, vamos começar com a ideia que sério vira tudo de ponta cabeça. O conceito central e mais chocante da Tufit: o mundo físico que a gente vive não é a fonte das coisas, mas sim um reflexo. A Tuft diz que nós somos tipo personagens dormindo dentro de um filme. A gente fica o tempo todo reagindo a um reflexo que está na tela, sem se dar conta de que somos nós que estamos segurando o rolo do filme da nossa vida. A gente tem o poder de mexer na imagem original. E olha que interessante essa comparação para entender a ideia. No espelho normal, a imagem está na sua frente e o reflexo lá dentro. Fácil. Com o espelho da realidade, é o contrário. A imagem original, a fonte, está do outro lado, no plano metafísico. E nós vivemos e interagimos aqui, no reflexo. E aqui que está a grande armadilha, né? Quando a gente fica totalmente focado no reflexo, nesse mundo físico, a gente perde a capacidade de mudar o roteiro, de mexer no rolo de filme do nosso futuro. A gente fica preso tentando consertar uma cena que, na verdade, já passou. Ok, então se a gente está preso reagindo ao que o espelho mostra, como é que faz para mudar a imagem original? A primeira técnica prática da Tuft vira a nossa lógica de cabeça para baixo. A gente tem que trocar o ato de pegar pelo de dar. E essa citação aqui, nossa, ilustra o problema perfeitamente. Não adianta gritar com o espelho. Exigir coisas da realidade só faz a realidade exigir de volta. Cria um ciclo de frustração sem fim, porque o espelho só está imitando a sua energia, sabe? Então a Tuft joga essa pergunta que é a chave de tudo. Se exigir não funciona, se gritar com o espelho é perda de tempo, qual é a solução? Como que a gente faz a realidade cooperar com a gente? E a resposta está aqui, nessa tabela, que deixa tudo super claro. Dá uma olhada. Na primeira coluna, você quer. Agora olha a do meio. Componha a imagem. Para ter o que se quer, a gente precisa primeiro oferecer essa energia para o mundo. O espelho sempre vai refletir o primeiro movimento. É uma via de mão dupla que começa com a gente. O mais importante aqui é sacar que isso não é só sobre ser uma pessoa legal, tá? É uma técnica mesmo, um método consciente para criar uma realidade diferente. É sobre compor ativamente uma nova imagem que o espelho, inevitavelmente, vai ter que refletir. Beleza. Agora vamos para uma técnica mais avançada, e que pode soar até meio contra-intuitiva no começo, a de moldar a realidade através da simulação, do fingimento. Isso aqui é basicamente o famoso finja até se tornar, só que aplicado como um jogo muito, mas muito sério com o universo. A ideia é que a gente pode deliberadamente criar um reflexo falso para que ele acabe se tornando a imagem original e verdadeira. Cara, o que a Tuft diz aqui é muito forte. É como se a realidade fosse um sistema lógico que não tolera uma contradição. Se você mantém a sua ilusão com consistência, com seriedade, a própria realidade, para resolver essa bagunça, vai se adaptar a ela. É mais fácil para a realidade tornar sua fantasia real do que conviver com esse paradoxo. E aqui está o passo a passo, bem simples. Primeiro você percebe um desejo. Em vez de ficar sofrendo com a falta daquilo, você usa isso como um gatilho. Segundo passo, você decide começar a compor o reflexo, ou seja, fingir. E finalmente o terceiro passo, você vive aquele papel, se comporta e se sente como uma pessoa que já conseguiu o que queria. Mas óbvio, tem umas regras de ouro para isso funcionar. Não é uma brincadeira de criança. Regra número 1, tem que levar a sério. Viver o papel como um ator profissional mesmo. E regra 2, tem que ser consistente, metódico. Porque o espelho da realidade tem um atraso, um delay. Ele não responde na hora. Agora, para a gente fechar, vamos ver como a gente pode pegar essas novas realidades e fazer com que elas se tornem permanentes, estáveis. Para a gente conseguir travar esse progresso, a Tuft nos dá 2 ferramentas mentais. Pensa nelas como uma dupla de construção. Uma desenha a planta da sua nova realidade e a outra vai lá e coloca os tijolos no lugar, deixando tudo firme. Agora olha só que genial a diferença entre as duas. As formas de pensamento são tipo o lançamento de um foguete. Elas dão o start, iniciam uma nova possibilidade.
Já os marcadores de pensamento são a confirmação de que o foguete entrou em órbita, entende? Eles pegam o progresso que você já está vendo e transformam ele em fato. E aqui a gente tem uns exemplos bem práticos de como formular esses marcadores. A pegada não é de desejo, é de constatação. É o ato de você olhar para uma pequena mudança e declarar: olha aí, está funcionando. Isso reforça tudo e acelera ainda mais a transformação. Então, para resumir a parada, uma ferramenta, a forma de pensamento, mexe com o mundo lá fora, compõe a sua realidade futura. A outra, o marcador, mexe com o seu mundo aqui dentro, ajustando quem você é, o seu projeto pessoal, para se alinhar com essa nova realidade. No fim das contas, todo o trabalho da Tuft joga a responsabilidade de volta para a gente com essa pergunta poderosa. Ela nos lembra que o que a gente vê lá fora é só um reflexo do que a gente está projetando aqui de dentro. A escolha do que vai aparecer no espelho é toda nossa.